Deus é tomado à força. Os que usam de força se apoderam dele. Amém? Amados, esse texto diz de que estamos inseridos numa guerra, né? Amém? Onde há violência nas batalhas. Violência, né? Imagine, né? Uma guerra, ela é vencida depois de muitas batalhas. Batalhas, elas podem ocorrer um dia, 2, e aquele que ganha mais batalhas, ganha a guerra, até enfraquecer o seu inimigo. E esse texto diz, amados, que estamos nessa batalha. E diz assim, que até os dias, depois dos dias de João Batista, então quer dizer que até os dias de João Batista não tinha isso. Mas a partir de João Batista para frente, o reino de Deus, ele é tomado à força. E apenas os violentos, quem são verdadeiros guerreiros, é que se apoderam do reino de Deus. Amém? Então eu trouxe ali até uma imagem. Nessa imagem, amados, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver um exército de que após a sua vitória, eles estabelecem um sinal que conquistou o território. Qual que é esse sinal? Uma bandeira, com o estandarte do seu povo. Amém? Ali parece até um pouquinho azul, né? Lembra Israel, né? Então olha só, esse exército lutou, batalhou, travou intensas lutas, até chega um momento que vence e aí sobe ao lugar mais alto, a uma montanha, a uma coisa desse tipo, e aí crava o seu estandarte, a sua bandeira, lembrando o quê? Fomos vitoriosos. A partir de hoje, quem reina aqui somos nós, não mais o exército que esteve antes de nós. Amados, isso para nós fala muito, amados, muito mesmo. Vamos lembrar de que as palavras que saem da boca de Jesus é sempre sobre o reino de Deus. Um reino. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. Então, quando ele fala de reino, ele está falando exatamente de um povo que tem um exército que chega e destitui o outro exército que está ali. E estabelece o reino de alguém. O reino de um povo de longe. E nós sabemos o quê? Que o rei deste mundo, temporariamente, é Satanás. E que Jesus, ele vem como o general dos generais. O Senhor dos exércitos. Yahvé dos exércitos. Para exatamente trazer um exército lutando com ele. E fazer o quê? Vencer o outro exército, que é chamado o exército das trevas. E estabelecer o reinado deste novo reino. E qual que é o estandarte, amados? Quem pode me dizer? De madeira, um estandarte fincado no alto de uma montanha. A cruz, amados. Que carrega uma cor vermelha. A cor desse reino. Então ele veio, amados, cravou, colocou no alto de uma montanha chamada Gólgota. A gente esteve lá em Israel, tem essa montanha, e você vê que ela é a figura de uma caveira mesmo. Tem o formato de uma caveira. E aí, ele colocou ali, cravou ali o estandarte desse novo reino. Esse reino é que precisa tomar a terra, amados. Precisa tomar o planeta Terra, precisa tomar as nações da terra, precisa tomar as cidades, os bairros, as ruas, amados. Okay? As casas. E sabe o que a palavra de Deus diz em Salmo 2? É Deus, Pai, dizendo a Deus, Filho, pede-me e eu te darei as nações como herança e as extremidades da terra como tua possessão. O Pai está dizendo, Filho, pede para mim tudo, os reinos, pede-me. E a gente vai lembrar o quê? O que é que Satanás ofereceu em uma das tentações? Os reinos da terra. Por que Satanás ofereceu? Porque Jesus veio buscar os reinos da terra. Ele veio ser o rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? Diga para o seu irmão assim, este reino é o meu reino. Aleluia. Amados, a segunda coisa é que a gente tem uma frase entre nós. Quando fala entre nós, é no arraial da Insegec. Em qualquer Insegec, né? Qual que é essa frase? Cada um é responsável pela conquista do seu território. Então vamos repetir de novo? Cada um é responsável pela conquista do seu território. Amém? Então esse é um princípio, é o princípio dessa noite. É a palavra rema, que cada um de nós somos responsáveis por conquistar o nosso próprio território. Aí iremos falar um pouquinho mais. Vamos trazer esse princípio para a vida de Josué. Quem que é o sucessor de Moisés? Josué, que é o mesmo significado da palavra Jesus. Deus é salvação. Josué faz o quê? Assim que Moisés sobe o monte e morre, Josué assume o povo.
E assumiu o povo, ele está o quê? À beira da terra, ali no Jordão. E aí ele fala o quê? Subamos e possuamos a terra. Chegou a hora, depois de 40 anos de possuir a terra, depois de peregrinar pela terra. E aí o primeiro milagre acontece, é que as águas se abrem, eles passam e eles entram na terra. E aí eu pergunto a você, quando Josué entrou na terra, a terra estava vazia? Não. A terra foi entregue por Deus a Josué de mão beijada, como diz a palavra, o ditado? Foi, não? Sabe quantos reis Josué teve que destruir? 30 e poucos. 30 e poucos reinos. O reino de Israel, liderado por Josué, teve que destruir. O primeiro reino que eles encontram pela frente é chamado Jericó. É uma cidade fortificada, com muros, que os muros eram tão largos que passava um carro de boi em cima do muro. Imagina, você entra na terra e já pega a pedreira pela frente. O maior reino, um dos maiores reinos na sua frente já. A gente fala, mas poderia ser Ai. Ai é um segundo reino que vem muito pequenininho. Mas veio Jericó, o gigante, um reino imenso. E aí Deus ensina algo para eles qualquer. A estratégia, vocês não vão nem batalhar. Vocês vão só marchar e louvar. E eles dão voltas, marchando, adorando, cantando a Deus. E o louvor atrai a presença de Deus, atrai os anjos. E aí tocam um chofar, e aí os muros desmoronam diante deles. Eles entram e matam todo mundo. Olha só, e aí para nós tem um princípio. Deus nunca vai nos dar nada de mão beijada. Mas Ele nos promete uma terra que tem inimigos lá dentro. Mas Deus, como o Senhor é? O Senhor me dá uma terra que tem inimigos? É, mas a terra é sua. Ah, engraçado, né, Deus? A terra é minha e está cheia de inimigos. Na terra é deles. Não, mas a terra é sua por direito de entrega. Eu te entreguei. Agora cabe a você ir lá e tirar o inimigo de lá. E por que foi assim, amados? Porque tudo que o ser humano ganhar de mão beijada, em pouco tempo ele vai perder porque não dá valor. Amados. O ser humano não dá valor para tudo que é de graça. Então Deus sabe disso. Deus nos criou. Então Ele faz o quê? Que a gente tem que lutar e batalhar junto com Ele pela conquista das suas promessas para a nossa vida, amados. É por isso que você vai ver o quê? Crente nunca para de lutar. Quando param-se as lutas na sua vida, irmão, é porque você está indo para o inferno. Pastor, é verdade. No momento que você para de incomodar Satanás, quer dizer que você está no caminho errado. Agora, no momento que as lutas se intensificam, que as perseguições vêm, quer dizer que você está andando no caminho certo. Porque você está o quê? Você está incomodando o reino inimigo. O reino das trevas. Amém? Pastor, qual que é o território que Deus me deu? Qual que é o território que eu tenho que conquistar? Porque cada um é responsável pela conquista do seu território. Simples, amados. É aonde Deus nos colocou. É aonde Deus nos colocou. Deus nos colocou o quê? Em alguns lugares. Você quer ver um exemplo? O primeiro lugar que Deus nos colocou, amados, é a nossa família e a nossa parentela. Quem que é a família? É a casa onde nós moramos. Dá um exemplo. Hoje eu moro com quem? Eu, a Shirlene, o Davi e Israel. Então ali é minha família. Amém? É o território que Deus me deu. Eu também tenho uma parentela, são parentes de sangue. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um irmão, eu tenho primos, eu tenho tios, eu tenho avós, já não tenho mais. Mas eu tenho o quê? Sobrinhos, eu também tenho. Isso quer dizer o quê, amados? São parentes que Deus me deu. Eu pergunto para você, você escolheu a família que você ia nascer? Você escolheu os parentes que você tem? Eu não escolhi. Você também não. Então quer dizer o quê? Deus nos deu. Deus nos plantou em um território. O meu território é a família Silva e a família Souza. Ok? O seu território é qual? Fala o nome da sua família. Abreu, Martins, o que mais? Matias, Silva, Santos, Hernandes, sei lá, Miranda. Deus te plantou em um território, amados. E sabe o que o Senhor diz? Você é responsável pela conquista desse seu território. Mas não é conquistar para você, porque você não é o dono desse reino. Deus é o dono desse reino. E o general desse exército é Jesus. Então o que? É responsabilidade sua, amado, conquistar a sua família. E muitas vezes a gente se esquece que é nossa responsabilidade. Amém? E como eu vou fazer isso, pastor? Levando o evangelho para eles. Você tem que sonhar, amados, que haverá uma célula na sua casa. Olha isso que eu estou dizendo.
haverá uma célula na sua casa, e nessa célula estarão os seus familiares, amados. Amém? Ih, tá fraco, amados. Haverá uma célula na sua casa, toda semana, e ali estarão seus familiares. Amém, amados. Amados, não dá para conceber eu ir para o céu e ganhar a cidade inteira. Mas as pessoas que eu mais amo, eu amo a cidade, eu amo o vizinho, amém. Mas quem eu mais amo não são eles, não vou mentir. Quem eu mais amo é o quê? A minha família. É os que têm o meu sangue. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus primos. Eu quero que eles vão para o céu. Você não quer? Você quer também? Sim ou não? Eu quero, amados. Então imagina eu ir para o céu, levar uma multidão, mas dentro dela não tem nenhum dos meus parentes. Amados, o segundo território que Deus te colocou ali para você conquistar, amados. Eu vou lhe dizer, o segundo território é a sua rua, é o seu bairro. Eu pergunto para você, você escolheu morar ali? Ah, escolhi, pastor, eu fui lá na imobiliária. Tudo. Talvez era só aquela casa que tinha para alugar, dentro da condição que você poderia, não é verdade? Talvez era só aquela casa que tinha as condições para você comprar de preço aquele terreno. Sim ou não? Você acha que não existe cristocidência? Deus ter te colocado em uma região específica da cidade? Você não acha que Deus escolheu você para ser vizinho de quem você é vizinho? Você acha que não foi muita cristocidência Deus te colocar para estar morando naquela rua, onde tem aquelas pessoas, amados? Naquela quadra, naquele condomínio, naquela R, naquela região? Sim ou não? Sim, amados. Ali naquela região a gente tem o quê? Bares que precisam ser fechados. A gente tem o quê? Prostíbulos que precisam ser fechados. Ali a gente tem bocas de fumo, venda de droga que precisam ser fechados. Amém? E sabe o que o Senhor diz, amados? Que você é responsável pela conquista do seu território. Então você tem que sonhar o quê? Na minha casa vai ter uma célula. Nem que seja a única célula na rua. Aonde os meus vizinhos virão todas as semanas para a minha célula. E ali serão libertos do álcool, das drogas. Ali as famílias serão restauradas. E eu serei a extensão da minha igreja lá na minha rua, no meu condomínio, no meu bloco, no meu AR, sei lá onde for. Eu serei a igreja ali representada. Amém? Tem dentro dos... Sabe por quê, amados? Porque até mesmo a gente tem dentro dos projetos que a gente não teve, não chegamos nesse ponto, que é tanta coisa para fazer. Mas tem dentro dos projetos, tem uma plaquinha mesmo. Em cada célula tem uma plaquinha linda, bonita. Por quê? Os católicos estão fazendo isso. Os condomínios, né? Os católicos estão indo, amado, de porta em porta, e estão fazendo missa agora dentro dos condomínios. Eles escolhem uma casa, um lugar, um espaço grande, e aí vai todo mundo ali para participar daquela missa. E tem placa e tem tudo, amados. Eles não vão mais nos templos onde estão os padres é que vão até eles agora. E a gente está perdendo, amados. A igreja evangélica está perdendo. As células nossas estão vazias, enquanto as missas estão cheias de gente. Enquanto as reuniões da mesa branca, o espírito está lotado de gente. Enquanto o povo no centro de Macumba está lotado lá, recebendo passe. Para lá e para cá, amados. E as células estão vazias. Não, amados. Amém? Você é responsável pela conquista do seu território. Há alguém bêbado, algum bar, você tem que se indignar. Eu não aceito um bar na minha rua. Eu não aceito um bar na minha quadra. Está errado em nome de Jesus. Então vai lá, amados. Prega a palavra para o dono do bar. Eu não aceito um pinguço passando na minha rua bêbado. Eu não aceito uma boca de fumo na minha rua. Eu não aceito briga de casal entre os meus vizinhos. Não. Eu vou levar a palavra de Deus. Eu vou conquistar o meu território para... Deus me pôs como pastor dessa rua. Deus me pôs como a pastora dessa quadra. E você vai orar e dizer, eu sou o pastor dessa rua, mano. Eu sou a pastora dessa quadra, desse condomínio. Esse condomínio tem dono, é de Jesus. Eu sou obreiro dele aqui dentro. E eu vou levar a igreja para este lugar. Amém? O terceiro território, amados, que Deus te deu para você conquistar, sabe qual que é? A escola e o trabalho. Amém? Olha só, amados. Você acha que é por acaso que Deus te colocou naquela sala de aula? É por acaso que Deus te colocou nessa empresa onde você está, amados? Você acha que é por acaso? De tantas empresas em Brasília, você foi trabalhar nessa empresa? Com essas pessoas, nesse turno? É por acaso de tanta escola, tanta sala de aula, você caiu exatamente com esse povo, amados? Nessa escola, centro não sei o quê, Brejão, sei lá, tanta escola que tem aí. É por acaso? Não, amados.
É Deus que te colocou ali, amados. Amém? Você tem o quê? Que conquistar aquele território para Cristo. Mas, pastor, as pessoas moram em outra cidade satélite, amados. Não importa, amados. É um reino só, você vai ganhá-las para Jesus, vai poder consolidá-las no trabalho, mesmo que elas vão para outra igreja, não tem problema, amados. Tudo é um exército só, nós estamos conquistando para Cristo, não é para Insegec, amém? Enquanto que outras empresas lá ganham pessoas que moram em Sobradinho e mandam para Insegec. É uma troca de favores, os pastores se ajudam, amados. Agora o que? Você tem que visualizar o seguinte, amados. Deus te deu aquele território, aquela escola, aquele trabalho, sabe para quê? Para que você abra uma célula na hora do almoço ali, no caso do trabalho, né? E aí você, uma vez por semana, fale com o chefe, com o gerente, consiga uma sala para reunir. Eu queria fazer um momento de a gente fazer uma oração para abençoar a empresa, para abençoar o negócio, independente de religião. Se você falar assim, o chefe vai deixar. E aí você reúne todo mundo na hora do almoço, 15, 20 minutos, não precisa de muito tempo não, mano. E aí você é o líder ali, traz uma palavra, ora, junto a outros evangelhos que tem na empresa, você vai ver se não vai conquistar aquele lugar para Jesus, amém? E você que estuda, mano, você tem que visualizar o quê? Na hora do intervalo, em algum dia da semana, eu vou abrir uma célula, juntar outros evangélicos ali, debaixo da árvore, lá dentro da escola, na quadra de futebol, tal dia da semana, e ali nós vamos fazer uma célula. Amém? Iremos levar a palavra de Deus. Amados, eu já tive cultos dentro do Unibanco, amados. A gente conseguiu no RH uma sala de treinamento, e a gente tinha lá, não lembro que dia, quinta-feira, uma coisa assim, toda quinta culto, amados. Os evangélicos se reuniam e traziam seus colegas que não eram cristãos para receber a palavra. E muitas pessoas se converteram ali. Na época da Insegec São Paulo, houveram jovens que abriram na hora do intervalo. Eu lembro de um, que ele era uma escola adventista. Mas entre os adventistas, a escola adventista tem alunos não crentes. Davi estuda com um monte não crente lá. E o Abner, que era de São Paulo, ele fez o quê? Ele abriu uma célula, levava o violão na hora do intervalo da escola. E chamava os amiguinhos que não eram evangélicos. E os evangélicos ajudavam, e fizeram uma célula, a célula lotou, tem foto com 15, 20 pessoas, jovens, debaixo de uma árvore, antes de começar a aula, na hora do intervalo, depois da aula, procura o melhor horário, e ali estava conquistando o seu território para Cristo, amados. Amém? Entenda uma coisa, cada discípulo, um ministro, cada casa, uma igreja. Em outras palavras, cada discípulo, um líder de célula, cada casa, uma célula. Amém? Então entenda hoje, Deus te plantou em alguns territórios. E cada um é responsável pela conquista do seu território. Se aquele território está com um espírito de alcoolismo na região, você é o culpado por não ter expulsado esse demônio de lá ainda. Você não é o culpado de ter trazido ele, não foi você. Mas você é culpado por não ter expulsado ele ainda. Se está um grande índice de drogas naquela região, você não é o culpado de ter trazido as drogas, mas você é o culpado por não ter expulsado esse espírito de drogas daquela região. Se ainda tem um grande índice de festas, de prostituição naquele lugar, você não é responsável por ter trazido aqueles demônios, mas você é responsável por não ter expulsado aqueles demônios. Porque a palavra diz o quê? Que nós somos uma geração de sacerdotes, eleitos por Deus, para fazer a obra dele, para ministrar as pessoas. Amado. Amém? Visualize isso, sua casa é a igreja. Você é o pastor da sua casa. Amém? Os membros são seus vizinhos, são seus familiares, são seus colegas de trabalho, seus colegas de escola. Você é responsável em levar a palavra. Não espere a minha, mas não espere a pastora, não espere o seu líder. É você mesmo, pastor, eu. Faça assim, sou eu. Não tem outro. Não tem outro que trabalha naquela empresa a não ser você. Não tem outro que mora naquela rua e seja crente com um testemunho tremendo igual você. Não tem outro que estude naquela escola que tem uma mudança de vida como você. É você, não tem outro. Para Deus pôr no lugar. Amém? Vira para o seu irmão e diga assim, irmão, vamos tomar vergonha. E assumir a nossa responsabilidade e o nosso chamado. Amém? E eu quero terminar, amados, essa palavra lendo um texto que é muito forte. Mas forte mesmo, mano, dói no coração. Ezequiel 33. O livro do profeta Ezequiel. 33, a partir do capítulo 2. E é forte, amados, forte. Aí na nossa versão NVI vai dizer sentinela.
Em algumas versões, atalaia. Para nós é como se fosse o guarda noturno, guarda da noite. Ok? Aquela pessoa que trabalha na guarita. Deu para entender? Sentinela ou atalaia é aquele que trabalha na guarita. Enquanto todo mundo está dormindo, ele está acordado para avisar quando tiver bandido e assaltante. Ok? Ezequiel 33, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: Filho do homem, fale com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, é o guarda, ele virá, e ele vira a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para divertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se o sentinela, que é o guarda, vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Amados, isso aqui é sério. Olha só, o instrumento que o guarda tinha, o atalaia, que era a palavra em hebraico, né? Ou sentinela na NVI, era um instrumento como esse. Então ele ficava nos muros, cercando a cidade, vamos dar exemplo, de Jerusalém. E ele não podia dormir, tinha que ficar acordado, igual um guarda, não pode dormir, né? E eles dizem que tem a ronda noturna. Então eles têm um bastão de metal, que a cada tantas horas, eles têm que ir em alguns lugares onde tem um chip, onde eles batem o bastão, naquela hora que está marcado, e aí aquilo vai através do computador, né? E chega à central, que dá a entender o quê? Que ele não está dormindo, então na hora tal ele fez a ronda todinha, mostrando que está acordado, batendo o bastão. E quando ele esquece de bater o bastão, não vai para a central a informação, em poucos minutos chega um supervisor de moto. Ou de carro, na maioria das vezes é de moto. E pega ele dormindo e manda ele embora. Então olha só, aí tem isso aqui, era o instrumento que ele tinha. Então quando ele estava aqui, ó, a noite toda, na sua guarita, tinha várias guaritas no muro, que o muro era quadrado, né? Pelo menos 4 guaritas. Ele estava olhando. Quando ele viu o inimigo vindo, todos o exército está dormindo dentro da cidade. Não tem proteção. Então ele tem que visualizar o exército vindo, o inimigo. Então ele faz o quê? Tocava o chofar, a sirene, se fosse hoje, mas hoje, naquela época era o chofar. Quando ele tocava o chofar ele é tocado de várias maneiras. E um dos toques dele é um toque de guerra. Tem um toque de guerra, um jeito de tocar que simboliza a guerra. Então quando ele tocava naquele jeito, os soldados que viviam da guerra, eram só soldados, estavam dormindo, eles ouviam o toque da guerra. Então eles saíam das suas camas correndo, a cidade está sendo atacada, e vestiam as suas armaduras e iam para os portões, onde o exército entrava. Os flecheiros subiam já os muros, e aí iam entrar na batalha. Agora o que diz o texto? Se o sentinela dormir e o exército chegar na cidade e matar, seja um só ou a cidade inteira, o sentinela é responsável pela morte de todo mundo. Porque ele foi colocado num lugar, numa posição que salvaria muitas pessoas, amém? Só que aqui, você acha que Deus está preocupado falando de sentinela mesmo? Não. Ele está falando de sentinelas espirituais. Olha só, você é o guarda da sua família, você é o guarda da sua rua, da sua quadra, você é o guarda da sua escola, você é o guarda do seu trabalho. Se você não tocar o chofar é representado pela sua boca. Se você não falar de Jesus para as pessoas, não pregar o evangelho, e elas morrerem em seus pecados, Deus vai cobrar de você a morte delas. Você convive um ano inteiro na escola com uma pessoa que está morrendo nas drogas, em depressão, e você poderia salvar com uma palavra aquela pessoa. E ela morre. Deus vai cobrar de você. E eu vou dizer para você, e pode ser que você perca até a sua salvação. Essa é a minha interpretação. Você deixa de ser salvo porque você deixou de salvar outros. Já imaginou? Não, você salvo, Jesus voltou e você não sobe. Mas por quê? Porque você sempre cometeu o pecado do silêncio. Conviveu com pessoas que não eram crentes. Na família, na vizinhança, e na escola e no trabalho, e elas foram para o inferno, e você não foi um verdadeiro atalaia e um sentinela. Então você é responsável por elas e irá morrer junto com elas.
A coisa é séria. Por isso que esse princípio é forte. Cada um é responsável pela conquista do seu território. E eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar nesta hora. Feche seus olhos. Cada um é responsável pela conquista do seu território. Não é só falar de Jesus. É falar de Jesus, ganhá-las para Jesus e cuidar delas para Jesus. E cuidar envolve ter uma célula onde você chame os seus familiares. Pode ser a mesma célula que você já tem. É ser uma célula onde você chama os seus vizinhos que vão se convertendo e você vai colocando todos eles dentro da célula e cuidando deles. É você ter uma célula dentro do trabalho, na hora do almoço. Não precisa ser todo dia, uma vez por semana. É você ter uma célula na escola, não precisa ser todo dia. Uma vez por semana, 10, 15 minutos. Cantar uma música, tocar música no celular. Ler um texto da palavra de Deus. É você ser o pastor para aquelas pessoas. Você e seu território. É a palavra dessa noite. Esse texto de Ezequiel 33 é muito forte. Deus te constituiu. Não está te constituindo, já constituiu, mesmo sem você saber. Um atalaia, um sentinela, um guarda. E a guarita onde você trabalha é a sua família, a sua parentela. É o seu local de trabalho, é a sua vizinhança. A sua casa é uma guarita para aquelas pessoas. Você está acordado enquanto elas estão dormindo espiritualmente. Você é o único que pode acordá-las. Você é o único que pode avisá-las do perigo que elas estão correndo. Elas só têm você. Elas confiam em vocês. Deus confia em você. Pai, nessa hora eu oro, Senhor, ergo as minhas mãos e clamo a Ti. Abre os olhos da Tua igreja, Senhor. Abre os nossos olhos para que paremos de brincar de ser cristãos, Senhor. Para que venhamos a entender de que a nossa família, a nossa parentela está em nossas mãos. Só dependerá de nós salvá-las. Senhor, entendermos que a nossa vizinhança está nas nossas mãos. Que os nossos vizinhos, o da esquerda, da direita, os vizinhos da rua inteira, do prédio inteiro, da quadra inteira, do AR inteiro, do condomínio inteiro, estão nas nossas mãos. Só depende de nós, Senhor Jesus. Entendermos, Senhor, que os nossos colegas de trabalho estão nas nossas mãos. Só depende de nós. Entendermos, Senhor, que os nossos colegas da escola estão em nossas mãos. Abra os nossos olhos. O Senhor requererá de nós o sangue de cada um deles. O Senhor nos ganhou um dia para ganharmos outros. O Senhor nos salvou um dia para salvarmos outros. O Senhor se investiu em nós para que nós dessemos retornos para Ele. Nós somos uma semente que caiu na terra e temos que produzir 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Ouça o que eu vou lhe dizer. Você no mínimo tem que ganhar 30 pessoas para Jesus. Ter 30 discípulos, não é só ganhar, tê-los discípulos que te seguem. Você tem que ganhar 60, 100. Jesus disse, se o trigo cair na terra e ele não morrer, fica ele só. Talvez você está só no ministério. Talvez você nem tem sua célula ainda. Talvez sua célula tenha pequenininha. Mas o Senhor está dizendo, morra. Você precisa morrer. Morrer para o seu egoísmo, de querer Jesus só para você. Você tem que morrer para essa timidez de bater na porta dos vizinhos. Você tem que morrer dessa timidez de não falar de Jesus para os colegas da escola e do trabalho. Morra, essa timidez é do velho homem. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Senhor, eu oro, Senhor, abre o entendimento, Senhor Jesus. Abre o entendimento, Senhor Jesus. Abre o entendimento, incomoda, que a Tua palavra não deixe essa pessoa ficar em paz, no sentido de não fazer nada para salvar quem está do seu lado. Sim, Senhor Jesus.